Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o significado da Páscoa. Páscoa, festa da ressurreição de Jesus. Como que por unanimidade muitos fazem essa declaração. Infelizmente, poucos sabem a verdadeira origem dessa festa, pois nem é preciso dizer que por parte dos incrédulos a ignorância os fazem pensar que a Páscoa é a ressurreição do Senhor. É uma ignorância alimentada pela tradição. Mas que dirão aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, no sangue precioso que ele derramou na cruz pelos nossos pecados e que, portanto, entregaram as suas vidas a ele? São a esses a quem esta mensagem se destina. Se formos ver a origem da Páscoa, isto é, a verdadeira Páscoa, que é bíblica, ela se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, onde o Senhor declara uma série de ordenanças ao seu povo, Israel, para ser lembrada à posteridade e cumprida. Isto é, a Páscoa foi instituída por Deus para Israel. E o significado desta festa se encontra no versículo 12, onde se diz o seguinte: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Tem-se aí, portanto, o motivo da Páscoa, a morte dos primogênitos dos egípcios e a execução do juízo de Deus sobre todos os deuses egípcios. E em outras passagens também é reforçado o sentido da Páscoa. Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto. E quando vossos filhos vos perguntarem: que quereis dizer com este culto? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriram os egípcios, e livrou as nossas casas. O significado da Páscoa também é a da libertação do jugo dos egípcios. Essa é uma noite que se deve guardar ao Senhor, porque vos tirou da terra do Egito. Como se vê, o significado é bem diverso daquele que o mundo vê, a ressurreição do Senhor Jesus, pois não existem bases sólidas para tal argumento, visto que a ressurreição foi uma consequência da perfeição do Senhor Jesus, uma vez que ele não cometeu pecado, portanto, não poderia permanecer morto, e também a garantia da sua vitória sobre a morte, fazendo valer assim a sua promessa de vida eterna, plena, para todos aqueles que creram e se entregaram a ele. Mas em nenhuma parte das Escrituras se diz que a Páscoa é a comemoração da ressurreição do Senhor, nem no Velho, muito menos no Novo Testamento. Portanto, ao se tratar de definir um sentido diferente daquilo que Deus estabeleceu para uma festa por ele ordenada, é o mesmo que estarmos torcendo e distorcendo a sua palavra, sejam quais os motivos apresentados. E uma das evidências dessa distorção é pelo fato de que a Páscoa católica, hoje oficialmente adotada no mundo, inclusive no meio evangélico, jamais deve coincidir com a Páscoa judaica. No entanto, isso nem sempre acontece, pois o Concílio Eclesiástico de Nicéia, do ano 325, reajustou o calendário numa tentativa de evitar a coincidência da Páscoa com o Pessá, a Páscoa judaica, o que, entretanto, vez por outra ainda ocorria. Se apelou inclusive ao matemático Gauss para estabelecer uma fórmula simples e prática no cálculo da data da Páscoa, visto que todas as festas móveis católicas dependiam do dia da Páscoa. A razão de tudo isso é pelo fato de que o calendário hebraico é lunar, isto é, baseado no ciclo da lua, enquanto que o calendário dos católicos, o gregoriano, é solar, trazendo assim complicações no estabelecimento de datas, visto que a Páscoa judaica moveria dentro do calendário gregoriano, podendo coincidir dessa forma com a Páscoa dos católicos, principalmente levando em conta que a Páscoa judaica
duraria uma semana, tornando mais fácil essa coincidência. E é o que eles não querem, pois senão, de outra forma, não haveria justificativa, visto que é mais fácil adotar a Páscoa dos judeus, isto é, aparentemente, fazem a questão de não seguir os preceitos bíblicos da Páscoa, pois teriam que respeitar rigorosamente a data e o motivo da comemoração, e que é bem diferente da tradição católica, onde a Páscoa é a ressurreição, e não a morte do cordeiro, nem tampouco era considerada a saída do Egito. Outra coisa a ser considerada é que a Igreja Católica permitiu a matança dos judeus nas festas da Páscoa, sob uma falsa acusação de que esses usavam o sangue das crianças cristãs para a confecção dos pães ázimos. Os pães ázimos, isto é, pães sem fermentos, fazem parte do preceito bíblico para a comemoração da verdadeira Páscoa, que é judaica. Para esse caso, reparamos um odioso antissemitismo, bem evidente na Idade Média, onde não somente desprezaram os preceitos bíblicos da Páscoa, estabelecendo os seus próprios, como também ignoraram o sentido dos pães ázimos, dando uma versão pervertida ao povo, que crê cegamente nas suas doutrinas. O antissemitismo pode perfeitamente explicar bem todas essas distorções. Páscoa ou ceia do Senhor? O próprio Senhor Jesus, quando instituiu a ceia do Senhor, ocorreu no dia da Páscoa. E não foi pela sua ressurreição que ele a instituiu, e sim em memorial a ele, anunciando a sua morte até que ele venha nos buscar. Isto é, a ceia do Senhor se deu justamente na Páscoa, porque a verdadeira Páscoa era ele, que estava preparado para morrer pelos nossos pecados e ser crucificado. Por isso foi chamado Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, porque ele era o cordeiro a ser sacrificado, a Páscoa, para derramar o seu sangue pelos nossos pecados. Pois sem tal sacrifício, nenhum homem poderia se aproximar de Deus e entrar em comunhão com ele, ganhando assim a vida eterna. Razão pela qual, uma vez feito tal sacrifício, o único, verdadeiro e perfeito, deixaria de ter sentido a Páscoa, uma vez que o antigo pacto foi consumado. Foi por essa razão que o Senhor Jesus se reuniu com seus discípulos para realizar a última Páscoa, a válida, e estabelecer um novo pacto, mais abrangente e debaixo da graça, a ceia do Senhor. Ora, se você pretende celebrar a Páscoa, deverá seguir à risca os mandamentos que Deus deu a Moisés. Terá de deixar de participar da ceia do Senhor periodicamente, geralmente mês a mês, pois a Páscoa só se dá por volta dos meses de março e abril de cada ano, visto que era celebrada no mês de Abibe, no dia 14 em diante. E deverá imolar um cordeiro e comer por 7 dias pães ázimos e ervas amargas. Êxodo 12, versículos 2, 8 e 15. Não imolando o cordeiro, mesmo assim, deverá ter pães ázimos e já terá transgredido a lei de Deus. Mas acontece que a Páscoa é um mandamento somente para o povo de Israel e não para os demais povos, quanto mais para a Igreja de Cristo, pois senão teriam que seguir à risca todos os preceitos que Deus deu a este povo. É uma celebração exclusiva do povo de Israel, porque nós podemos ver em Êxodo 12, 3 o seguinte: falai a toda a congregação de Israel. E mais, o estrangeiro não deve comer dela. Êxodo 12, 43. Se por um acaso um estrangeiro, um gentil, quiser participar da Páscoa, deve ser circuncidado. Circuncidará um salvo em Cristo Jesus para participar da Páscoa? É estar debaixo da lei e não da graça. E tanto pelo fato de estar debaixo da lei, que caso um homem, filho de Israel, se não comemorou a Páscoa, deve ser extirpado do povo de Deus, em outras palavras, executado. Era, portanto, um mandamento severo, um pacto feito entre Deus e Israel. Assim,
como o mandamento de guardar o sábado. Logo, se nós fôssemos comemorar a Páscoa, nos colocaríamos ao mesmo pé de igualdade com os adventistas do sétimo dia. A Páscoa, que se comemora nos dias de hoje, não se assemelha nem um pouco com a Páscoa bíblica e que faz parte da lei que Deus ordenou a Moisés e que era destinada a todo Israel. Pelo contrário, essa Páscoa que conhecemos é completamente estranha aos preceitos bíblicos e se reveste de outros valores sob o disfarce do cristianismo nominal. Acima de tudo, o seu paganismo se demonstra em duas evidências: o ovo e o coelho, que são símbolos que vieram dos antigos povos, como os egípcios e os persas, além de outros. Nesse caso, os ovos eram tingidos e dados aos amigos, e os chineses os usavam nas festas de renovação da natureza. E como peças decorativas pagãs, chegaram a nós provenientes de regiões como a Ucrânia, sob o nome de peçancas. É rica a simbologia pagã relacionada com os ovos. Segundo Silote, são emblemas da imortalidade, encontrado nos sepulcros pré-históricos da Rússia e da Suécia. É também usado como escrita hieroglífica dos egípcios, considerado como que é potencial, o princípio da geração, o mistério da vida, sendo usado pelos alquimistas. Enfim, o ovo é o símbolo cósmico na maioria das tradições, desde a Índia até os druidas celtas. Para os egípcios, o deus Ra nasceu de um ovo. Para os hindus, Brahma surgiu de um ovo de ouro e depois, com a casca, fez o universo. Para os chineses, nasceu de um ovo cósmico. Ele é o símbolo da fertilidade, usado como talismã pelos agricultores, e tem diversas superstições ligadas ao seu uso. Na mitologia grega, os gêmeos Castor e Pólux nasceram de ovos botados, pasmem, por uma mortal Leda, quando fora seduzida por Zeus, que lhe apareceu sob a forma de um cisne. O ovo era, na verdade, considerado por diversos pagãos como a origem dos seres humanos. Quanto ao coelho da Páscoa, provém da lebre sagrada da deusa Eastra, uma deusa germânica da primavera. Era ela, a lebre, quem trazia os ovos e que em outras regiões, como na Westfália, Alemanha, tal papel era exercido pela raposa da Páscoa, ou na Macedônia, Grécia, por Pasqualia, o espírito do dia. Porém, prevaleceu como símbolo da fertilidade a lebre ou o coelho, porque já era conhecida como tal durante muitos anos. E em várias regiões, a lebre era considerada uma divindade. Ela está relacionada com a deusa lunar Hécate na Grécia. E além da Eastra, tem-se o equivalente que é a deusa Areque dos germanos, que era acompanhada por lebres, consideradas como símbolos da fertilidade, devido à grande capacidade de se reproduzir. E segundo os anglo-saxões, como também os chineses, associada à primavera. É interessante notar que a lebre ou coelho é considerado um animal imundo, Deuteronômio 14:7. E só recentemente é que a Páscoa está sendo comemorada com uma festa em homenagem à primavera, em Israel, ligada, portanto, com os ritos da fertilidade. Isto é, já se tem uma contaminação pagã na Páscoa judaica, e que outrora era considerada bíblica, e com muita razão. A Páscoa judaica há muito tempo já deixou de ser bíblica, visto que não tem mais eficácia, pois a verdadeira Páscoa, o Senhor Jesus, já foi consumado lá na cruz. Por esse motivo é que Deus permitiu a destruição do Templo de Salomão, cerca do ano 70 depois de Cristo, para que fosse impedida a comemoração da Páscoa, pois tal comemoração, juntamente com outros preceitos, prenderiam os judeus à lei, ao antigo pacto, e que deixou de ser válido. Além disso, os sacrifícios do holocausto, que fazem parte da lei, só poderiam ser realizados no templo e não em outro lugar. Tendo isso em conta, de que a própria Páscoa, instituída por Deus, deixou de ser válida
Quanto mais, não seria antibíblica a comemoração da Páscoa no mundo, cuja procedência é claramente pagã? Em conclusão, a Páscoa que se comemora atualmente faz parte das chamadas festas cíclicas pagãs, onde se presta grande importância na guarda das datas, dos dias, meses, etc. E para esse caso, é bom nos lembrarmos da advertência dada pelo apóstolo Paulo. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tomais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Gálatas 4, versículos 9 e 10. A verdadeira Páscoa foi consumada quando nosso Mestre e Senhor foi crucificado na cruz do Calvário. Portanto, não tem mais sentido para nós a sua comemoração, visto que não representa sequer a ressurreição de Jesus, e sim a revitalização de uma festa milenar e pagã de fertilidade. O nosso alvo é a importância da morte do Senhor Jesus, e devemos nos lembrar disso até a sua volta, para nos buscar, isto é, devemos nos lembrar da sua morte na ceia do Senhor. Em nome de Jesus, que você possa guardar no seu coração e na sua mente o verdadeiro significado da Páscoa. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.